Olá, amados irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Que prazer mais uma vez termos esta oportunidade de poder observar a palavra do nosso Deus e sermos edificados e transformados pela Escritura Sagrada. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Assim diz o texto sagrado: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar neste momento, pedindo ao nosso Deus que nos aperfeiçoe, nos dê a condição de compreender a sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse momento, Pai bendito, Deus de toda graça, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, te pedir, Senhor, que Tu possas iluminar a todos nós, que somos imperfeitos, que somos incapazes, que não podemos compreender a Tua palavra com as nossas próprias forças ou as nossas supostas inteligências. Apenas, ó Deus, podemos compreendê-la pela iluminação do Teu Espírito, pela capacidade que Tu nos dá de compreender aquilo que o Senhor nos revela. Por isso nós te pedimos, Deus, nos dar a condição de compreender a Tua palavra, para a glória do Teu nome santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos observando esse texto do capítulo 11 da carta aos Hebreus, e aqui neste texto, nesses versículos 23 a 29, o autor aos Hebreus traz uma admoestação para os crentes hebreus que estavam desanimados na fé. Eles estavam à beira de uma apostasia. Por isso que o texto traz um ensinamento sobre a fé, trazendo grandes exemplos, como vimos nos sermões anteriores, onde nós vimos a respeito da natureza, da definição da fé, o que é esta fé. Vimos acerca do exemplo dos primeiros heróis da fé, que estão ali relatados nos versículos 8 a 7. Vimos o exemplo também dos patriarcas, e agora o texto nos traz o exemplo de Moisés. Moisés, o mediador entre Deus e o seu povo. E aqui nós podemos compreender como devemos viver pela fé, como ela age em nós e como devemos agir por meio dela. Eu quero mostrar para você 5 maneiras de como devemos viver e agir pela fé. E a primeira maneira de como devemos viver e agir pela fé é que pela fé se reconhece os propósitos de Deus. Pela fé se reconhece os propósitos de Deus. Veja no versículo 23 que diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui o texto nos mostra o exemplo de Moisés
nos seus primeiros 40 anos de vida. Moisés nasce e os seus pais ocultam a criança dos egípcios. Ele é ocultado durante 3 meses pelos seus pais, mas ele não pode ser ocultado por mais tempo, porque isto seria visto, pelos egípcios, e Moisés seria assim seria assassinado, pelo o rei do Egito, o faraó. E no versículo 8 lá do capítulo 1 de Êxodo, a gente vê no decreto do rei Amós I, que era o novo faraó que havia se levantado, e ele teme pelo fato de que o povo de Israel havia aumentado bastante, era um povo fecundo, e esse rei teme, caso haja uma guerra, ele seja vencido pelos israelitas. Então ele dá ordem às parteiras hebreias, a Sufá e Puá, para que coloquem as crianças hebreias, quando nascidas homem, no rio Nilo. E você pode ver isto lá narrado no texto de Êxodo, no capítulo 1, versículos 15 a 22. O povo de Israel viveu ali no Egito sob tirania. Construíram cidades importantes, como as cidades de Pitom e Ramessés, ali numa região estratégica para guardar as provisões agrícolas e também militares. E este povo amargou ali uma dura servidão, servindo os egípcios, ali construindo tijolos em barro. Mas aqui vemos o exemplo dos pais de Moisés, a princípio, não do Moisés, exatamente aqui nesse versículo 23. Aqui nós vemos o exemplo dos seus pais e da sua mãe, principalmente, onde ela oculta a criança durante 3 meses, porque ela crê nos propósitos de Deus. Ela cria que Moisés era alguém escolhido por Deus, e era alguém que seria importante para que o povo de Israel fosse tirado do Egito, ali da servidão, porque eles criam na promessa de Deus, a promessa que Deus havia feito para Abraão, havia feito também para Jacó e para Isaac, anteriormente o filho de Abraão, e para Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão. E aqui nós vemos que os pais de Moisés, eles creem nos propósitos de Deus, eles confiam no Senhor, eles não temem ao decreto do rei, eles haviam crido na providência divina. É isso que nós devemos aprender. Devemos crer nos propósitos de Deus, crer nas promessas divinas para nós. Durante a vida de Moisés, nesses seus primeiros 40 anos, o texto lá de Êxodo, no capítulo 2, versículos 11 a 22, nos mostra que ele toma as dores de um hebreu que é ferido por um egípcio, e ele assassina aquele egípcio por ter assassinado um hebreu. Ele toma a dor daquele hebreu que era alguém do seu povo. E ele oculta o corpo daquele homem que ele havia tirado a vida por ter também ferido, tirado a vida de um que era do seu povo, e ele foge para Midian, para a terra ali dos midianitas, de um povo que vinha também da descendência de Abraão. Ali os descendentes de Abraão com Quetura, como afirma ali o texto de Gênesis, no capítulo 25, versículos 1 a 6. E ali Moisés, uma certa oportunidade, está em uma fonte, próximo a esta fonte, e aparecem as filhas de Reuel, o mesmo Jetro, que era sogro de Reuel. E também naquela ocasião, alguém que não permite que elas tirem água daquela fonte para dar de beber
ao seu animal, ao seu gado. E Moisés defende aquelas mulheres e faz com que a água seja tirada para que o seu gado tome daquela água, e elas retornam para casa. E quando Jetro pergunta como elas conseguiram chegar tão rápido a casa, e elas contam que Moisés, que um homem havia ajudado elas para que a água fosse tirada daquela fonte e o seu gado bebesse. Então Jetro manda que Moisés seja convidado para que passe, durma ali na sua casa, e é justamente ali que Moisés conhece a Zípora, a sua esposa, e casa-se com a filha de Jetro e torna genro do Jetro, que era um sacerdote, era um líder religioso ali na terra de Midian. Mas Moisés passa ali durante aquele período em Midian mais 40 anos de vida, e em uma certa ocasião ele está próximo a uma sarça, que é um arbusto, estava ali sendo iluminado sobrenaturalmente pelo fogo, que representava simbolicamente a presença de Deus, de um Deus transcendental, e apontando para a santidade consumidora de Deus. E é ali que ele recebe o chamado de Deus para que ele volte ao Egito e seja ali o mediador entre Deus e o povo, e conduza o povo de Deus para a terra prometida. Então nós podemos perceber que a primeira maneira que nós devemos aprender a respeito da fé, de como devemos viver na fé e como esta fé nos leva a agir por meio dela, é que devemos reconhecer os propósitos de Deus, como os pais de Moisés reconheceram os propósitos de Deus. Reconheceram que Moisés era alguém chamado por Deus e era alguém que serviria a Deus e ao seu povo, como de fato isso ocorreu, como a história, a narrativa bíblica, a revelação do Senhor expõe para nós. Mas a segunda coisa que nós podemos aprender a respeito deste texto de Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 29, é que pela fé se reconhece a recompensa de Deus. Veja que Moisés, que aos seus 40 anos sai do Egito, vai lá para Midian, onde vive mais 40 anos, ele reconhece apenas a recompensa de Deus, o galardão de Deus. A fé nos faz reconhecer as recompensas, o galardão que o Senhor, o nosso Deus, nos traz. Moisés, ele recusou receber a honra de ser filho da filha de Faraó. Quando Joquebede, a mãe de Moisés, manda que a sua irmã coloque Moisés em um cesto que estava ali calafetado por betume, coloque no Nilo, para que alguém possa ver Moisés e possa salvá-lo. E o texto bíblico diz que a filha de Faraó havia chegado ali ao Nilo para banhar-se e ver aquele cesto, e a sua irmã pega a criança e ela resolve adotar Moisés e dar a ele este nome de Moisés, que significa tirado das águas, e ela resolve criar Moisés. E ela busca uma ama, alguém que possa amamentar a criança lá entre as mulheres hebreias, e a mulher escolhida para amamentar Moisés é justamente Joquebede, a sua mãe. Vemos aqui a providência de Deus, vemos aqui a soberania de Deus, né? Falamos que a sua mãe cria nos propósitos de Deus. O texto ali nos mostra que ela de fato cria na soberania de Deus, nos decretos de Deus, na ação de Deus. E ela é quem cria de fato Moisés, é quem amamenta Moisés, é a sua ama. E Moisés é criado como filho da filha de Faraó. Ele fora extremamente bem educado, bem instruído, viveu na cultura egípcia, viveu numa educação profunda. Ele foi preparado para ser o futuro faraó, para ser o futuro rei do Egito.
mas ele recusa receber esta honra de filho da filha de Faraó, do próximo Faraó, e ele prefere ser reconhecido como povo de Deus, como povo de Israel, como povo do Senhor. Veja o versículo 24, 25 e 26 também, que diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, aos seus 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés recusa esses privilégios. Moisés abre mão daquilo que poderia ser mais prazeroso para os prazeres humanos. Era melhor ser chamado de filho da filha de Faraó, do próximo Faraó, ser rei do Egito, ter todas as regalias, né? Conta-se que este Faraó, que aqui era no caso o avô, né, de Moisés, quando ele fora ali descoberto pelos arqueólogos, a sua múmia, ela foi ali descoberta, né, descavada, havia encontrado ali naquela múmia muito ouro. Veja o que Moisés tinha ao seu dispor, as riquezas, os privilégios, todos esses recursos, toda esta cultura. Moisés, quando é chamado por Deus e ele diz que é pesado de língua, essa era uma grande desculpa que ele estava apresentando. Moisés, na verdade, tinha uma grande retórica, ele foi um homem preparado, ele foi um homem muito bem educado, então ele tinha toda a capacidade, sim. Mas o que nós podemos perceber aqui, de acordo com esses versículos 24 a 26, é que Moisés, ele abre mão de todos os privilégios, de todos os recursos que ele teria como filho da filha de Faraó, como o futuro rei do Egito, porque ele acreditava na recompensa que vem de Deus, ele acreditava no galardão, como diz o versículo 6, que Deus, ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é aquele que traz recompensa para aqueles que o buscam. E o texto nos diz no versículo 26 que Moisés considerou o opróbrio, o vitupério, o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele contemplava o galardão que vinha de Deus. Ele não contemplava o trono do Faraó, ele não contemplava os ouros, ele não contemplava as riquezas, as regalias, um povo que estava ali para lhe servir, para dar tudo em sua mão. Não, ele recompensava o sofrimento como povo de Deus, né? Ele observava o sofrimento, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Moisés achava de maneira correta, né, que aquilo que ele receberia como o rei do Egito eram prazeres transitórios, não traria para ele as melhores recompensas. A melhor recompensa é o galardão que vem de Deus. Era isto que era mais proveitoso para Moisés. Era ser maltratado como um servo humilde do Senhor. Moisés, pela fé, percebia que o mais importante não era usufruir de todas as riquezas terrenas e materiais que estavam ali à sua disposição. O que era mais importante para Moisés, segundo o texto nos narra nesse versículo 26, era considerar o vitupério, as desonras, este opróbrio, como riquezas muito mais excelentes do que os tesouros do Egito. E percebemos que pela fé Moisés contempla a recompensa que vem de Cristo, a recompensa daquele que é o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que foram escolhidos por ele. Então,
esta é a segunda coisa que nós podemos reconhecer pela fé. Reconhecer a recompensa que vem de Deus. Mas a terceira coisa, a terceira maneira de como nós devemos viver pela fé e agir por meio dela, é que pela fé se reconhece a perseverança firme em Deus. Veja o versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé, ela nos faz permanecer perseverantes. A fé, ela nos firma no Deus que está acima de todos. Moisés não quis perseverar nem se firmar em um trono como o faraó, como um homem poderoso naquela cultura, naquele povo, poderoso no mundo. O faraó era uma potência mundial, né? Ele seria um homem com todo o prestígio, com todo o privilégio, seria um homem renomado, seria um homem temido, seria um homem respeitado. Mas ele percebe que não é isto a coisa mais importante para ele. Ele percebe que o mais importante é viver pela fé, é reconhecer que pela fé se deve permanecer firme no Senhor. E aqui nós podemos perceber, por meio desse ensinamento, que algo tão importante para nós é compreender, é saber, é viver esta perseverança no Senhor. E nós, como reformados, aprendemos como um dos 5 pontos, do calvinismo, a perseverança nos santos. Deus nos faz perseverar firmes nele. Paulo, escrevendo para os Filipenses, fala ali no capítulo 1, versículo 6, que o Deus que nos chamou, ele nos faz permanecer firmes até o retorno de Cristo. Escrevendo para Timóteo, ele diz: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E pela fé Moisés reconhece essa perseverança firme em Deus. E era isso que o autor aos Hebreus queria ensinar para os crentes hebreus, para a igreja dos hebreus, e está ensinando para nós também, a igreja dos nossos dias, que pela fé nós devemos perseverar firmes no Senhor. Que fé é esta que nós estamos vivendo? Era isso que ele estava aqui questionando para os hebreus, e é este mesmo questionamento que está reverberando para nós. Que fé é esta que estamos vivendo? Estamos vivendo uma fé onde estamos titubeando, onde estamos vacilando, onde estamos vivendo à beira de uma apostasia, onde estamos desanimados, onde estamos afastados de Deus. Que fé é esta? Que fé é esta? Esta fé que é a certeza de coisas que se esperam, que é a convicção de fatos que se não veem. Que fé é esta que você está vivendo? Era isso que ele estava perguntando para os hebreus. Que fé é esta? Vocês que tanto admiram Moisés, vocês que tanto admiram este grande personagem das Escrituras, o mediador entre Deus e o povo, veja que tipo de fé Moisés viveu, veja a que sofrimentos Moisés passou. E quando nós olhamos para Moisés, e Moisés ali como um líder do povo de Israel, de um povo descrente, de um povo desanimado, de um povo que estava achando que aquilo que eles tinham no Egito, os peixes, os pepinos, os alhos, as cebolas que eles comiam, eram melhor do que as provisões de Deus. Aquele povo talvez estava pegando Moisés pelas golas, sacudindo e dizendo: você nos tirou do Egito, lá nós estávamos comendo peixes, estávamos comendo pepinos, cebolas, alhos, e você nos tira, nos traz aqui para esse deserto para a gente comer este maná. Aquilo que Deus estava trazendo para eles ali, enquanto Moisés estava sofrendo, mas Moisés estava ali perseverando.
Moisés não desistiu da sua vida, da sua caminhada, ele não desistiu da sua fé, e é isso que o autor está ensinando para os hebreus, e é isso que ele está ensinando para nós. Pela fé nós devemos abandonar as coisas deste mundo, as riquezas, os privilégios, os benefícios, os prazeres transitórios, passageiros, efêmeros, que apenas nos dão uma alegria momentânea, e devemos permanecer firme como quem vê aquele que é invisível, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Era este o pensamento de Moisés. Ele vivia como se estivesse vendo Deus, o Deus invisível. E é este ensinamento que a palavra do Senhor nos traz, a maneira de como nós devemos viver, como devemos agir pela fé, de reconhecer a perseverança firme no Senhor. Mas a terceira coisa que nos ensina, a quarta coisa, é que pela fé se reconhece a liberdade e a purificação em Deus. Versículo 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Veja que o texto aqui nos diz que pela fé Moisés, ele celebra ali a primeira Páscoa e também o derramamento do sangue. Ele cria, porque a Páscoa era uma festa, né? Você pode ver lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, era uma festa onde o povo de Israel ali comia os pães asmos, né? Tomavam ali ervas amargas e à tarde comiam um cordeiro assado, que ali estava representando Cristo, o cordeiro pascal que foi imolado, como Paulo nos ensina na carta aos Coríntios. E o sangue daquele cordeiro era colocado nas vegas das portas para marcar o povo de Deus, né? As casas, né? Daqueles que eram de Israel. E o exterminador ali matou os primogênitos dos egípcios, mas o povo de Deus foi preservado, né? E nós havíamos até trazido uma mensagem alguns meses atrás, falando sobre a festa mais importante que a igreja deve praticar. E pelas Escrituras nós aprendemos que a festa mais importante que a igreja deve praticar é a ceia do Senhor, porque ela está trazendo para nós a memória, como Cristo nos ensina, né? E como ali o apóstolo Paulo também nos traz esse ensinamento na carta aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta, dizendo em memória do Senhor, né? É lembrar daquilo que Cristo fez por nós, o seu corpo que foi moído por nós, que foi entregue por nós, sacrificado, o seu sangue que foi derramado por nós. E devemos fazer isso até a volta de Cristo, lembrar do sacrifício de Cristo, do livramento de Cristo, da libertação que Cristo nos deu, da purificação no sangue de Cristo que nós recebemos. E aqui nós podemos ver, ao exemplo de Moisés, como nos diz o versículo 28, ele celebra esta Páscoa, esta festa mais importante do povo de Israel, ali onde se comemorava o êxodo, a libertação, a saída da escravidão, a ida para a terra prometida. E o sacrifício de Cristo nos tira da escravidão, nos conduz para o céu, nos conduz para uma nova vida, nos conduz para a vida eterna, nos conduz para a libertação, uma liberdade que nos é dada com o braço forte do Senhor. Aponta para este derramamento do sangue de Cristo, e era esta a fé de Moisés. Ele celebra a Páscoa, ele comemora a liberdade do povo de Deus que é dada por Deus,
ele vê ali o derramamento do sangue, apontando para o sangue de Cristo, a revelação de Deus progressiva. Portanto, pela fé, segundo o versículo 28, se reconhece a liberdade que é dada por Deus, a purificação que nos é dada por Deus por meio de Cristo, como Moisés creu, como Moisés assim nos apresenta este exemplo e este ensinamento. Mas a quarta maneira de viver e de como agir pela fé é que pela fé se reconhece a ação poderosa de Deus. Leia comigo o versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Veja que pela fé Moisés nos apresenta o exemplo de que se deve confiar na ação poderosa de Deus. Deus havia dito para Moisés que conduziria o seu povo para a terra prometida, e o povo marcha depois de tanto insistir ali com Faraó, que insistia porque Deus endurecia o seu coração. É isto que a palavra do Senhor diz, não deixando o povo sair. E na última tentativa ali, quando ele permite que o povo de Israel saia, ele arrepende de ter liberado o povo de Israel e manda que o seu exército vá atrás do povo de Israel e traga de volta para o Egito para ser escravizado. E o que é que o povo encontra? O que é que Moisés tem à sua frente? Ele tem atrás dele um exército poderoso lhe perseguindo, e ele tem à sua frente o mar. Que saída ele tinha? Que recurso ele poderia ter? A quem ele poderia recorrer? Apenas em Deus, apenas no Senhor, no Deus que lhe disse: Moisés, eu conduzirei você e o meu povo, o teu povo, para a terra prometida. Ele confiou na ação poderosa de Deus, e ele clama a Deus, e Deus manda que ele toque naquela água, as águas do Mar Vermelho, e aquele mar se abre, e o povo, como diz aqui o texto, caminhou como que em terra seca, a pés enxutos. Mas os egípcios, vendo aquele caminho aberto no mar onde o povo de Israel estava atravessando, tenta atravessar e são tragados. Aquele exército é dizimado ali. Moisés confiou na ação poderosa de Deus. O ensinamento que o texto está trazendo para nós, como trouxe para os cristãos hebreus no tempo em que foi escrito e que foi ali disseminado naquele povo ali antes do ano 70 depois de Cristo, estava dizendo: pela fé vocês devem confiar na ação poderosa de Deus. Vocês não devem andar desanimados, vocês não devem andar como vocês estão andando. Confiem na ação poderosa de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus tirou o seu povo do Egito com um braço forte, com um braço estendido, e é este mesmo braço que está sobre todos nós, e por isso você deve confiar na ação poderosa de Deus. Foi nisto que Moisés confiou, e é nisto que nós devemos confiar. A fé, ela nos faz olhar avante. Vimos que Moisés, no versículo anterior, ele confiou no derramamento do sangue de Cristo, na redenção que vem de Cristo, na purificação. O seu olhar, a sua fé lhe levava a olhar avante, não olhava para trás, não olhava para as circunstâncias. E é este mesmo ensinamento que o texto está trazendo para mim e para você. Tem uma fé que olha avante, que olha para frente, uma fé que persevera, uma fé que reconhece a ação poderosa de Deus. A fé nos faz olhar para frente, a fé nos faz temer somente a Deus. Ele não temeu ao exército egípcio, ele temeu a Deus. A fé nos conduz para andar adiante. A fé não nos conduz para andar no desespero. Não ande no desespero.
Não ande no medo, ande perseverante, reconhecendo a ação poderosa de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que pela fé você possa reconhecer que somente Deus, e que somente por Deus, o Deus Senhor Todo-Poderoso, você pode reconhecer os propósitos do Senhor, a recompensa do Senhor que Ele te dá por meio da fé, e que você possa reconhecer que somente o Senhor pode te fazer permanecer firme nele, e que você possa reconhecer que a liberdade, que a purificação, a redenção, a transformação da tua vida, somente Deus pode te dar por meio de Cristo, e que você possa também reconhecer que somente pela ação poderosa de Deus você pode ser firmemente conduzido na tua caminhada. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te louvar neste instante pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, porque tu tens nos conduzido. Que pela fé, Senhor, nós possamos reconhecer os teus propósitos, possamos reconhecer, ó Deus, a tua ação, reconhecer, ó Deus, as tuas recompensas, reconhecer, ó Deus, que podemos andar firme no Senhor, reconhecer, ó Pai, que podemos confiar na tua ação poderosa sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que tu apliques esta palavra ao nosso coração e nos transforme por meio dela. Abençoa cada um de nós, atende as nossas necessidades, abençoa a nossa igreja, o nosso povo, abençoa a nossa terra. Pedimos a tua ação, a tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão infectados por este vírus tão terrível, que tem trazido tantas crises, temores, mas que tu, ó Deus, esteja nos abençoando, tu não nos deixe andar, ó Deus, no desespero, no medo, mas que tu nos faça andar firmes, tementes e confiantes no Senhor, para a glória do teu nome. Nos abençoa, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe. Quero pedir a você que não está inscrito em nosso canal, que você se inscreva, tá? Para que você possa ser cada vez mais abençoado por meio dele, por meio das mensagens. E eu quero também pedir a você que acesse, tá certo? Acesse o nosso blog, tá aí na tela aí, tá? O nosso blog, ipcjardim.blogspot.com. Lá você vai ter acesso a muitas informações, tá certo? Alguns artigos estão ali para você ler, para você aprender. Você vai poder se enriquecer teologicamente, informações também, tem o nosso contato lá também, caso você queira ou precisa falar conosco, o nosso endereço, a nossa história, tá bom? Então a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, é a primeira igreja evangélica e a igreja protestante, né? Igreja reformada, a chegar ao nosso município, tá? Isso está registrado no segundo livro, no volume 2 do livro de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, como também está também ali registrado no livro Memória Histórica de São Gonçalo dos Campos, o livro de história do nosso município, que infelizmente não tem na nossa biblioteca municipal. Está registrado também como a primeira igreja a chegar à nossa terra, tá bom? Então, algumas informações ali, você pode acessar o nosso blog e ser informado, né? Como também ler, tá bom? Os materiais que ali estão, aprender um pouquinho mais, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele dê uma semana de bênçãos e de graça para todos nós. Forte abraço, Deus abençoe.